Então, não quero mais ver você que está aqui errando isso. Tá certo? Não quero mais ver você errando. É só acertar nessa medida unitária, você não vai ter mais problema. Imaginar que você venda essa lembrancinha aqui. Assim, do jeito que ela está aqui. Certo? Então, ela é um produto, né? Aqui a gente tiraram um produto comprido, né? Não é muito largo, né? E como ela tem, vamos chamar de a largura e a profundidade, são iguais porque é um produto igual, só muda a altura. Tá certo? Então você agora tem a opção, você agora não, né? Há bastante tempo já, com o cálculo do frete automático no Elo 7, você tem que usar essa opção, porque isso ajuda muito nas vendas da sua loja. Diga, Juliana, que está aqui com a gente, quando ela apanhou pra caramba para trabalhar com frete automático, depois que ela acertou, entendeu o processo, ela até hoje, né, está aí, né, não foi só isso que fez ela vender mais, mas as vendas acontecem mais rápidas. Por quê? Você tem que, o cliente pensa você como uma compradora, você comprar um produto e esperar que o vendedor calcule o frete para te mandar de volta, ninguém tem paciência mais, tá? Ninguém tem paciência. Então, quando a pessoa clica lá, bota lá, eu quero 40 dessa lembrancinha aqui, botou no carrinho, bota o CEP, já sai o valor do frete, o próximo passo é a pessoa finalizar a compra, tá? Finalizar a compra. Então, o processo é muito mais rápido. Então, você tem que trabalhar com o frete automático, você tem que saber configurar ele direitinho. Se você não sabe, né, tem dificuldade, o meu curso do Elo7 Expert, você consegue aprender tudo isso. Depois você vai lá dar uma olhada. Eu vou ensinar para você aqui agora como é que você faz. Então, pensa o seguinte, você tem esse produto, né? E aí você vai configurar o frete automático do Elo7. Lá no frete automático existem, na verdade, no Elo7 existem duas configurações de peso, tamanho. Uma são as dimensões do produto, tá? Então, as dimensões, né, Juliana? Foi chato, né? Eu lembro. Mas hoje acabou o problema, né? Acabou. A loja está rodando, né, e faturando aí horrores. Então, você tem lá uma que são as dimensões do produto, simplesmente. Isso aqui, ó. Você vai botar lá a altura de 20 centímetros, peso 60 gramas, enfim, tá lá. Só por quê? Para o cliente ver, né, aparece lá no finalzinho, no rodapé. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, para ficar melhor para mostrar. Então, lá no finalzinho, no rodapé da tua loja, aparece lá as medidas do produto, só para o cliente ter uma ideia do tamanho e do peso daquela lembrancinha. Agora, para você configurar o automático, você tem outras medidas, que são o quê? As medidas de uma unidade do teu produto e o peso de uma unidade do teu produto. Só que, o que você tem que imaginar? Esse é o grande segredo que muita gente não sabe realmente. Não sabe porque não sabe, realmente, não entendo. Você vai aprender agora aqui. Você tem que imaginar esse produto, essa lembrancinha, como sendo uma caixa, tá? Só que uma caixa no tamanho exato dela. Então, é uma caixa com essa altura, tá? É uma caixa, uma caixinha comprida, quadradinha, fechada aqui em cima, fechada embaixo, tá? Então, é uma caixinha, assim, né? Como se fosse uma caixinha de uma lanterna, né? Então, qual seria o tamanho dessa caixinha? Tá? Imagina, pega uma régua, olha aqui assim, ó. Qual seria a caixinha? Ela teria a tampa, né? Aqui, ó, nesse tamanho, mais ou menos aí, 2 centímetros por 2 centímetros, tá? Então aqui seria a caixinha, você olhando ela por cima, e o comprido da caixinha ela teria aí os 20. Então seria uma caixinha, né? Como se essa lembrancinha estivesse dentro de uma caixinha. São essas medidas que você vai colocar lá na medida do Elo 7 para frete automático. Por quê? Quando o Elo 7, quando a pessoa adicionar 40 unidades dessa lembrancinha no pedido dela, o Elo 7, dentro do sistema, ele vai pegar 40 caixinhas e vai simular essas caixinhas formando uma caixa grande, na melhor medida possível,
para que o preço seja melhor ainda possível. Então, deu para entender? Pessoal, clica aí, dá like aí para mim. Deu para entender essa visão que eu passei para vocês? Deu para entender o porquê é importante você acertar essa medida? Dá o like para mim, clica aí para eu poder ver que, né, deu para entender e que vocês pegaram um dos segredos para a sua loja funcionar com o frete automático redondo, você não ter problema. Você vai ver como as vendas melhoram na tua loja e você para de ter dor de cabeça, tá? Por quê? O que acontece? Muita gente coloca a medida errada e aí quando o Elo 7 faz essa simulação de várias caixinhas, se você botar 1 centímetro a mais, ele vai calcular um frete absurdo de caro, né? Isso pode estar acontecendo com você. Então, ele vai estar calculando um frete mais caro por causa do tamanho. Então, assim, pensa isso aí. Pensa nessa caixinha que cobre. Qual é a caixinha que cobre essa lembrancinha aqui? É uma caixinha comprida, certo? E você tem que botar a medida o mais rente possível, tá? Então, você vai pensar aqui, ó, a gente olhando aqui, né? Você olhando aqui assim, essa é a medida, vamos dizer assim, da tampa da tua caixa, tá? Então a tampa da sua caixa ela não precisa ser desse tamanho, certo? Ela vai ser rente na tampa. Então usa a mesma largura da tampa, tá certo? Então aqui, ó, essa vai ser a largura. Aqui você vai ter a outra medida, que é a mesma, e a maior, que é essa aqui, tá? Então não faz nada maior do que isso. Não faz nada maior, faz aqui exatamente, ó. Pega a régua, mede daqui a aqui. Essa é a altura da caixinha que seria enviado. Se você fosse mandar uma lembrancinha, não é uma caixa do tamanho da quantidade mínima, não é. É uma caixa e está escrito depois. Agora vocês vão ler. Ler lá na hora de cadastrar essa medida, você vai ver que está escrito assim: qual é o tamanho mínimo para você enviar uma unidade do seu produto, tá? Então é a caixinha que caiba uma lembrancinha. Então é o tamanho exato dela, né? Você só tem que ter as 3 medidas, são sempre 3 medidas, tá? Vou fazer aqui para você entender, ó, para ficar mais legal. Vou fazer aqui agora. Vou desenhar aqui, tenho muita dificuldade para fazer esse desenho. Como bom engenheiro, tem que ter essa facilidade, né? Então, ó, tá bom? Você vai pensar nisso aqui. Olha aqui. Tá vendo? E aqui você vai ter, ó, aqui dentro você tem, ó, finge que aqui você tem o seu tubete está aqui dentro, tá? Ó, tá? Lógico, a minha aqui está um pouquinho maior, mas é essa visão que você tem que ter. É essa visão que você tem que ter. Então a tua caixa, vê aqui, ó, ela vai ter o tamanho exato da largura do tubete, da altura do tubete e a altura toda, né, dele. Então isso aqui é a medida que você vai colocar lá. São sempre 3 medidas. Ó, largura, tanto faz, tá? Quem é quem? Os correios. Comprimento e altura. Tá? Para os correios, tanto faz. Então, ó, são sempre 3 medidas. Largura, comprimento e altura. Tá? Isso aqui é uma coisa que você tem que fazer certo. Pelo amor de Deus. Isso aí, a Juliana, ela já pegou isso há muito tempo. Ela bateu cabeça, apanhou, bateu, mas a gente conseguiu, né? Depois que você acerta isso, eu tenho quase, eu posso afirmar para você que você não vai mais ter problema com o frete. Então, o que vai acontecer? O Elo 7 vai pegar essa medida, quando o teu cliente compra lá. O peso é a mesma coisa. Você vai botar o peso, ô Karina, você vai botar o peso de uma lembrancinha. Qual é o peso de uma? Sua balançazinha de cozinha aí, né? Você tem que ter uma balança em casa.
Aquelas balanças pequenininhas de cozinha, de alimento, né? Bem baratinho de comprar. Então, você vai pegar qual o peso de um? 40 gramas. É o peso que você vai colocar lá. Quando o Elo 7 receber o pedido de 50 unidades, ele vai pegar a caixinha, vai distribuir ela lá na matemática do sistema. Você não precisa se preocupar com isso. Mas ele vai formar um caixão, né? Se você pegar várias caixinhas, empilhar e tal, você forma uma caixa grande, um volume grande, uma largura, um comprimento, né? Já que a gente está aqui falando pra caramba, né? Eu vou mostrar para vocês, já que vocês estão craques aí visualizando tudo, eu vou mostrar para vocês. Então, o Elo 7 ele vai fazer essa simulação aqui, tá? Então, ele vai pegar, né, as caixinhas, uma caixinha, outra caixinha, vai colocar todas uma do lado da outra, depois um outro andar aqui, uma em cima da outra, e no final ele vai ter um tamanho de uma caixa grande. É essa caixa grande que ele vai usar para fazer o cálculo do correio, tá? Então é essa caixa grande que o Elo 7 vai usar lá no cálculo dele para calcular o frete final. E qual é o problema disso? O correio, vou te dizer agora por que você não pode errar nem 1 centímetro. Tá? Você sabe, quem não sabe vai saber agora, mas os correios trabalham com faixa de peso. Então, de 0 a 300 gramas é um preço, de 300 a 1 quilo é um preço, de 1 quilo a 2 quilos é um preço. E como é que se calcula esse peso? Se você pegar a caixa, tá? Matematicamente, matemática mesmo, você calcula o volume dessa caixa. O volume dessa caixa vai dar um peso em litros, que aí em quilos é a mesma coisa. O correio, ele compara o cálculo da caixa, tá? Então, o cálculo do tamanho da caixa vai dar uma quantidade em quilos, tá? Porque é a quantidade... Não, Emanuele, o peso de uma caixinha é o peso do teu produto sozinho. Tá aqui. Quanto pesa essa lembrancinha? 60 gramas. Então esse é o peso de uma caixinha. Porque a caixinha pensa que é papel. É só uma medida, ela não existe. Tá? Então o peso unitário é o peso de uma lembrancinha. Junto com esse peso unitário, você vai botar o tamanho dessa caixinha pequena. Acabou. Nunca mais você vai calcular nada para esse produto. O Elo 7 vai fazer tudo daí para frente. Então, voltando aqui, uma caixa, matematicamente, você calcula o volume dessa caixa e ele dá um volume em quilos. Em litro, em quilo, metro cúbico, não importa, não vou entrar nesse detalhe. Beleza, essa caixa, ela consegue transportar tantos quilos. Ok, mas se eu pesar na balança essa caixa e ela der mais do que ela pode matematicamente, o correio vai cobrar o valor maior. Tá? Então o correio vai cobrar sempre o valor maior. Se você pegar uma caixa, encher de algodão, ele vai cobrar o peso que cabe na caixa, porque vai ficar leve, certo? Se você pegar essa caixa, encher de pedra de chumbo, ele vai cobrar o valor do peso total, porque vai dar mais do que o volume que a caixa aguenta. Então, se você errar 1 centímetro na tua medida, você aumenta essa caixa final, tá? Isso por mais que as suas lembrancinhas sejam leves, quando chegar lá no correio e ele né, calcular, pode dar diferença. Primeiro, ele já vai calcular um valor para você, né, maior, já vai dar um valor, na verdade, para o teu cliente maior, porque você já errou na medida e a tua caixa agora tem um tamanho muito maior do que deveria. Sua caixa devia ter um tamanho menor, passou o limite, e às vezes você bota uma caixa que vai dar 1,10 kg. Você vai pagar pelo intervalo de 1 kg a 2 kg, podendo pagar pelo intervalo de 500 gramas a 1 kg. Né? Você, né, de repente, a tua conta deveria dar 900 gramas. Você errou, deu 1,10 kg. Por causa disso, o seu cliente vai receber um frete mais caro. Então, eu tenho certeza que isso acontece muito. Tá? Acontece muito com quem está tendo esse problema de frete caro. Então, não quero mais ver você que está aqui errando isso. Tá certo? Não quero mais ver você errando. É só acertar nessa medida unitária, você não vai ter mais problema
e eu quero depois escutar seu comentário aqui no grupo, tá? Você coloca aqui no grupo, volta aqui no nosso arquivo da live, que fica aí, ou comenta no grupo. Olha, tá dando tudo certo, bem que você falou, porque eu sei que vai melhorar as coisas para você.